Na verdade, você nem precisa voar para outro planeta para ver uma paisagem que parece irreal. Sim, porque aqui mesmo na Terra existem lugares que são realmente muito diferentes. Formações de terra e água que parecem criadas por outras criaturas ou de outra dimensão. Como o deserto branco que parece neve no meio do calor da África, e também há montanhas que parecem flutuar nas nuvens. E cada um deles tem uma história e um mistério esculpidos pela própria Mãe Natureza ao longo de milhões de anos. Neste vídeo, vamos analisar e conhecer os lugares mais extraordinários do mundo inteiro. Paisagens que, ao ver, você vai realmente se perguntar se isso é mesmo real. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Brasil. Este é o lugar que, à primeira vista, você pensaria que está em outro planeta. Este é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses no Brasil. À primeira vista, parece que você está cercado por um deserto de açúcar, vendo apenas areia branca por toda parte. Mas entre essas colinas, existem milhares de lagos cristalinos de cor azul e verde. É meio impressionante porque, em um lugar que parece um deserto, mas há uma razão para ser assim. Entre os meses de janeiro e junho, chuvas fortes caem nesta região. E como a água não penetra no fundo arenoso porque ele é feito de uma rocha que não absorve água, a chuva se acumula entre as colinas, formando assim os lagos. Durante a estação chuvosa, essas lagoas chegam a até 3 metros ou cerca de 10 pés de profundidade e se tornam o lar de peixes como o wolfish. Quando chega a estação seca, a água desaparece, mas os peixes permanecem. Enterrados sob a lama, ainda vivos, aguardamos a próxima chuva. De cima, parece uma obra-prima da natureza. Areia branca, água azul e verde, e sombras que acompanham o sol. As cores variam conforme o horário e a luz. Quando chega o entardecer, parecem espelhos d'água brilhando ao sol, como uma esmeralda líquida no meio do deserto. Este lugar quase não foi tocado pelo mundo moderno. Não há estradas asfaltadas e veículos motorizados são proibidos dentro do parque para proteger a natureza. Somente veículos off-road ou barcos são usados para chegar lá dentro. Aqui também se observam várias aves migratórias que vêm anualmente, além de outros animais que dependem da estação chuvosa ou seca. As formas de terra e de água mudam a cada ano. Nos Lençóis Maranhenses, você vai experimentar uma combinação única de deserto e mar. Um mundo que parece impossível, mas é real. Um lugar na Terra que parece ter sido tirado diretamente de um filme de ficção científica onde a própria natureza é a diretora. Área cênica de Wulingyuan, China. Na província de Hunan, há uma paisagem que parece de filme de ficção científica. A área cênica de Wulingyuan. Aqui você vai encontrar mais de 3.000 pilares de pedra altos que parecem prédios feitos pela própria natureza. Cada torre é feita de arenito de quartzo, um tipo de rocha sólida formada há centenas de milhões de anos. A chuva, o vento e o tempo esculpiram lentamente os vales, restando só as partes mais resistentes. Foi assim que se formaram as colunas verticais que chegam a mais de 200 metros ou quase 660 pés de altura. Visto de baixo, é como se você estivesse cercado por montanhas flutuantes. Se você conhece o filme Avatar, talvez perceba que ele se inspirou daqui para criar as montanhas Hallelujah. Sim, uma formação chamada Coluna do Céu do Sul lá serviu de inspiração para essas montanhas. Os picos das colunas. Crescem pequenas árvores e plantas, por isso parecem ilhas verdes flutuando no ar. Entre elas há cachoeiras, cavernas e rios que dão vida a toda a paisagem. Devido à beleza única do lugar, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura o declarou como Patrimônio Mundial. Agora foram construídas pontes de vidro, teleféricos e mirantes para que os turistas possam experimentar a beleza da vista, incluindo a famosa Ponte Jangjajaglas, a ponte de vidro mais alta e mais longa do mundo. Mas apesar de ser o destino favorito dos visitantes, a proteção aqui ainda é rigorosa. O número de pessoas por dia é limitado
e a gestão de resíduos é rigorosamente aplicada para manter a limpeza e o aspecto natural do local. Quando a neblina chega pela manhã, o entorno parece um mar de nuvens e as pedras parecem flutuar no céu. Nesses momentos, você nem sabe se ainda está na Terra ou em outro planeta criado pela natureza. Pamukkale, Turquia. No país Turquia, há uma paisagem que parece feita de neve. Pamukkale, que na língua turca significa castelo de algodão. Você pode encontrar isso na parte sudoeste do país e é conhecido pelos longos terraços que descem pela encosta da montanha. Essas formações não são gelo, mas sim travertino, uma pedra branca que se formou ao longo de milhares de anos a partir de fontes termais ricas em carbonato de cálcio. À medida que a água flui e esfria, ela deixa uma camada espessa. A pedra branca eventualmente se transforma em algo parecido com degraus de cristal. A água que brota aqui tem uma temperatura que varia de 35 até 100 graus Celsius. Mesmo parecendo fria, a água dos terraços é quente. Desde a época romana, Pamukkale já era famosa como estação termal de cura. Ao lado dela está a antiga cidade de Hierápolis, construída no topo dos terraços. Aqui podem ser encontrados os restos dos templos e um grande teatro que comprova a riqueza e a história do lugar. Devido à sua beleza extraordinária, foi declarado Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mas quase foi destruído no século XX naquela época. Construíram hotéis bem em cima dos terraços e permitiram que as pessoas nadassem em qualquer lugar. Por causa disso, o brilho das pedras brancas foi desaparecendo aos poucos. Quando o governo fechou hotéis e impôs regras mais rígidas, Pamukkale começou a recuperar sua antiga beleza. Agora ainda é possível caminhar descalço entre os terraços, mas somente nas áreas designadas para que seja preservado enquanto os visitantes experimentam o calor único da água. Quando o sol bate, a água sobre a pedra branca brilha em tons azulados e prateados. De longe, parece uma montanha de gelo banhada pela luz. Mas quando você sente o calor das fontes termais, é aí que percebe que não é neve, mas sim uma obra de arte da natureza que parece de outro planeta. Fly Geyser, Estados Unidos. No deserto de Nevada, há uma paisagem estranha que parece criada por uma criatura de outro planeta. O Fly Geyser. Ele não é totalmente natural, mas também não foi completamente feito pelo homem. Ele se formou em 1964, quando uma empresa geotérmica perfurou um poço. Eles encontraram água quente, mas não era suficiente para a produção de energia. Eles deixaram o buraco aberto, e desde então a água continua jorrando de lá. A água quente está cheia de minerais. À medida que a água esfria, ela deposita carbonato de cálcio e outros minerais ao redor da abertura, até que se formou uma cratera estranha com o formato de uma torre alienígena. O mais impressionante aqui são as cores: vermelho, amarelo e verde vibrantes, criados por algas termofílicas, tipos de plantas que crescem em água quente cheia de minerais. Sob o sol do deserto, o geyser brilha como uma obra de arte viva, fluindo e mudando constantemente. Apesar de ser pequeno, com cerca de 1,5 metro de altura, ele continuamente jorra água quente, formando lagos em terraços ao seu redor. Visto de cima, é possível ver as cores circulares e onduladas, como uma pintura abstrata no meio do deserto árido. Hoje, o Fly Geyser pertence ao projeto Burning Man, que o comprou em 2016 para protegê-lo e evitar sua destruição. O acesso do público é limitado e apenas alguns passeios guiados por ano são permitidos para proteger a estrutura frágil. Se você visse isso pessoalmente, pensaria que não deveria existir neste mundo. Uma escultura viva de fogo, água e tempo que explodiu do subsolo sem querer. Dead Vlei, Namíbia. No meio do Parque Nacional Namib-Naukluft, na Namíbia, há uma paisagem que parece saída de um filme de ficção científica, o Dead Vlei, ou Lago Morto. Antigamente era um vale arenoso atravessado por um rio. Sempre que havia chuvas fortes, formava-se aqui um lago raso onde cresciam as árvores Camelthorn. Mas tudo mudou quando as areias bloquearam completamente o rio e a água desapareceu aos poucos. As árvores morreram, mas não apodreceram porque o ar era muito seco.
Em vez disso, elas permaneceram de pé por 600 anos secas e escuras, como sombras cravadas no tempo. O solo aqui é de argila branca e está cercado por algumas das dunas de areia mais altas do mundo. Chegam a quase 1000 pés de altura. Quando o sol bate, as areias ficam de um vermelho e laranja intensos, enquanto o solo permanece branco sob as árvores pretas. Quando você observa, parece uma pintura. As cores são tão intensas que quase não dá para acreditar. No silêncio do deserto, você só ouve o vento e a sua própria respiração. Não há pássaros, não há insetos, apenas vestígios do passado permanecem. Apesar de parecer morto, ainda existem algumas criaturas que vivem aqui. Oriches, avestruzes e pequenos animais que aprenderam a sobreviver sem água. O Dead Blay é a prova de que, mesmo nos lugares mais hostis, ainda existe uma forma única de água. Hoje é um dos destinos mais procurados por fotógrafos. O contraste das cores e formas cria uma imagem que parece feita por um pintor, não pela natureza. A cada olhar, você sente como se estivesse andando em outro planeta, silencioso, misterioso e sem vida, mas é muito bonito. Monumento Nacional Vermilion Cliffs, Estados Unidos da América. Na fronteira do Arizona com Utah, encontra-se uma paisagem que parece uma pintura, como se não fosse feita pela natureza. O Monumento Nacional Vermilion Cliffs. Ele cobre quase 300 mil hectares de arenito vermelho, altos penhascos e colinas com listras coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão por um artista. À luz do sol, suas cores mudam constantemente, vão do rosa claro até um profundo tom de orix. Uma das partes mais famosas daqui é a onda, uma formação rochosa, com curvas onduladas e linhas que parecem ter sido desenhadas com um pincel. Quando o sol bate, as linhas brilham como se fossem água fluindo pelo deserto. Devido à sua enorme popularidade, é necessário ganhar primeiro na loteria diária de permissão antes de entrar, para manter a formação frágil protegida. Além de The Wave, também existe o White Pocket, conhecido por um erro em Paria Canyon, um longo corredor de canyons estreitos que parecem corredores de uma catedral natural. Devido à vasta extensão e localização remota dos penhascos Vermilion, quase não há infraestrutura moderna por aqui, sem estradas pavimentadas, sem sinal de celular e poucas pessoas por perto. Para chegar lá é necessário um veículo 4x4 e boas habilidades de navegação. Mas para aqueles que conseguem chegar, parece outro mundo, um planeta silencioso esculpido pelo vento e pelo tempo ao longo de milhões de anos. Aqui você percebe como a natureza é incrível em criar beleza mesmo sem a arte humana. Sob o sol quente, quando a luz bate na pedra vermelha, toda a paisagem se transforma em uma tela viva. Uma prova de que existem lugares neste mundo que são mais surreais do que a imaginação. Região de Rotorua, Nova Zelândia. Na ilha norte da Nova Zelândia, existe uma região que parece estar sempre fervendo, Rotorua. É uma das zonas geotérmicas mais ativas do mundo e, à primeira vista, já dá a impressão de ser outro planeta. Ao redor da cidade, você vê fumaça saindo do chão, lama fervendo e fontes termais de cores vibrantes. De azul e verde a laranja e amarelo, essa vista é impressionante. O magma próximo à superfície terrestre aquece a água subterrânea, formando centenas de saídas termais. Uma das atrações mais conhecidas aqui é o I.O. Tapu Thermal Wonderland, um parque onde os minerais na água criam cores quase surreais. A Champagne Pool, por exemplo, tem águas profundas de cor turquesa, cercadas por bordas alaranjadas, formadas por sulfetos de arsênico e antimônio. Também há a Paleta do Artista, um terraço que muda de cor dependendo do fluxo da água. Além disso, aqui também se encontra o Geyser Pohrotu, o maior geyser ativo do hemisfério sul, que pode atingir até 30 metros de altura quando entra em erupção. Mas Rotorua não é única apenas pela paisagem. Ela também faz parte da cultura Maori, os povos indígenas que vivem aqui há muitos séculos. Eles usam a água quente não só para tomar banho, mas também para cozinhar. Em alguns parques e comunidades, você ainda pode ver as fontes termais naturais sendo usadas como fogão e banheiro. O cheiro de enxofre, o som da lama fervendo e a fumaça que sai do chão
Tudo isso dá a sensação de que você está andando sobre um planeta vivo, um lugar onde cada pedra, água e vapor parecem respirar. Salar de Uyuni, Bolívia. No sudoeste da Bolívia encontra-se a maior planície de sal do mundo, o Salar de Uyuni. Imagine um lugar com quase 4.000 milhas quadradas, com o chão completamente coberto de sal e sem limites à vista. Quando você olha ao redor, parece que está em cima de um espelho gigante. Durante a estação seca, você pode ver milhões de padrões hexagonais de sal criados pela cristalização natural. Mas durante a estação chuvosa, ele fica coberto por uma camada de água cristalina que se transforma em um espelho perfeito, fazendo com que o céu e a terra pareçam um só. É como se você estivesse flutuando no meio das nuvens, uma visão tão surreal que parece cena de um filme de ficção científica. O Salar de Uyuni costumava fazer parte de antigos lagos que secaram gradualmente há dezenas de milhares de anos. Sob a sua espessa crosta, há uma salmoura rica em lítio escondida, que é a fonte de grande parte do suprimento de lítio do mundo, o ingrediente essencial nas baterias da tecnologia moderna. No meio da vasta planície existem pequenas ilhas feitas de pedra. A mais popular aqui é a ilha Incahuasi, onde crescem cactos gigantes que chegam a mais de 9 metros de altura. Pela manhã, o sol bate no sal e nos cactos, e todo o ambiente brilha como cristal. Por causa de sua beleza única, milhares de turistas e fotógrafos vêm aqui todos os anos. Também é usado como local para filmes e comerciais que querem mostrar uma paisagem futurista ou alienígena. Mas além da aparência, o Salar de Uyuni é um lembrete de como a natureza esculpiu nosso mundo de forma única, um lugar que parece impossível, mas realmente existe. Sob o sol, enquanto o céu se reflete no chão de sal, você sente como se estivesse de pé entre a terra e o céu. Parque Geológico de Formações Rochosas de Jiangxia, China. Na província de Gansu, há uma paisagem que parece ter sido criada por Deus com todas as cores da paleta, o Parque Geológico de Jiangxia. Quando olha para cá, vê montanhas e penhascos com listras vermelhas, amarelas, azuis, verdes e laranjas. Parece uma enorme tela pintada que se estende até o horizonte, mas por trás dessa beleza estão milhões de anos. Processos naturais, arenito vermelho e depósitos minerais que se acumularam e endureceram ao longo de 20 milhões de anos. Com o passar do tempo, o vento e a chuva se tornaram seus escultores. Aos poucos, eles moldaram as colinas, penhascos e vales até formarem as formas e linhas que vemos hoje. Os óxidos de ferro dão a cor vermelha, enquanto o sulfato de cobre e outros minerais são responsáveis pelas linhas verdes e amarelas. Depois da chuva, elas ficam ainda mais vibrantes. As cores parecem quase como se houvesse luz saindo do próprio solo. No nascer e pôr do sol, sombras e cores mudam, tornando cada momento uma obra-prima única. Para proteger o local, as autoridades construíram passarelas de madeira e mirantes para que os visitantes possam passear sem danificar as pedras naturais. E por causa disso, este é um dos destinos mais escolhidos por fotógrafos e turistas em toda a China. Quando você está no meio de Jiangxia, parece que você não sabe mais onde termina a realidade e começa a imaginação. É um lembrete de que você não precisa olhar para outro planeta para ver esse tipo de mistério. Às vezes, basta olhar para o próprio chão. Capadócia, Turquia, no Planalto da Anatólia, há um lugar na Turquia que parece ter sido criado pela imaginação. A Capadócia, um reino de pedra e história que parece não pertencer a este mundo. Aqui estão as formações rochosas chamadas chaminés de fada. Altas torres de pedra com tampas arredondadas no topo, parecendo chapéus de duende. Mas além da aparência, essas pedras carregam milhares de anos de história. Há mais de 60 milhões de anos, vulcões como o Monte Erciyes e o Monte Hassan entraram em erupção, liberando grossas camadas de cinzas e lava. A cinza endureceu e virou uma rocha macia chamada tufo, fácil de esculpir. Os antigos encontraram abrigo aqui, literalmente cavando suas casas na rocha. Aqui também podem ser encontradas cidades subterrâneas como Derinkuyu, uma cidade muito profunda com 18 andares abaixo do solo.
Ela pode abrigar até 20.000 pessoas junto com seus animais. Há cozinhas, depósitos, ventilação e passagens secretas. Um verdadeiro milagre da engenharia antiga. Na superfície está o Museu a Céu Aberto de Goreme, com igrejas e mosteiros esculpidos na rocha. Suas paredes têm afrescos que mostram cenas da Bíblia. Eles foram feitos entre os séculos 10º e 12º. Como um dos destinos mais bonitos do mundo, todas as manhãs, centenas de balões de ar quente voam juntos sobre os vales. Uma vista de sonho. Enquanto você caminha pelos vales do Vale do Amor, Vale das Rosas ou Vale dos Pombos, vai sentir como se tivesse voltado a outra época ou talvez estivesse em outro planeta. Aqui, a história, a natureza e o mistério se encontraram para criar um lugar que não é apenas diferente, mas verdadeiramente mágico. Monte Roraima, Venezuela, Brasil e Guadalajara. Na fronteira da Venezuela, Brasil e Guiana, existe uma montanha que parece uma mesa gigante erguida nas nuvens, o Monte Roraima. É uma das mais impressionantes formações naturais do mundo, frequentemente comparada a paisagens de outro planeta. Ela tem cerca de 9.200 pés no topo, um mundo frio, enevoado e quase sempre coberto por nuvens. As rochas que formam o Monte Roraima estão entre as mais antigas do mundo, com quase 2 bilhões de anos. Antes, isso fazia parte de um vasto planalto de arenito, mas com o passar do tempo, o vento e a chuva lentamente o dividiram até restarem as montanhas de topo plano chamadas Tepuy, ilhas no céu. Aqui, além da vista, as criaturas também são diferentes. No topo crescem plantas carnívoras como as nepentes e droseras, que se alimentam de insetos para sobreviver. Existem musgos, arbustos e espécies únicas que só existem aqui no mundo. Para os povos indígenas Pemon e Capon, esta montanha é sagrada. Segundo suas lendas, o Monte Roraima seria o tronco de uma árvore gigante que uma vez continha todas as frutas e plantas do mundo. Um deus derrubou o tronco da árvore e ele se transformou em tepuis, montanhas planas que se espalharam pela região. Hoje, faz parte de áreas protegidas e é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, devido à sua ecologia e cultura únicas. Mas mesmo com turistas subindo, ainda continua sendo um dos lugares mais isolados do planeta. Quando você chega ao topo e olha ao redor, vê as nuvens rastejando pelas bordas do penhasco e as cachoeiras que parecem cair do céu. Aqui, você sente como se tivesse saído da terra e entrado em um mundo silencioso e mágico, escondido nas nuvens há muito tempo. O Deserto Branco, Egito. Na parte ocidental do Egito, a cerca de 45 quilômetros da cidade de Farafra, encontra-se uma paisagem que parece de outro planeta, o Deserto Branco ou Sahara El-Baida. Ao ver isso pela primeira vez, parece que você chegou a um deserto de neve, mas não é gelo, e sim formações de giz e calcário que se formaram há 80 milhões de anos, quando este lugar ainda fazia parte de um antigo mar. Com o tempo, a água recuou, deixando uma camada espessa de carbonato de cálcio moldada lentamente pelo vento e areia. O vento é o verdadeiro escultor daqui. Com seu sopro constante, foi moldando as pedras até criar essas formas únicas. Algumas lembram cogumelos, animais ou criaturas estranhas. Uma delas é chamada de o frango e o cogumelo, devido à aparência. Durante o dia, tudo ao redor fica intensamente branco e prateado por causa da luz do sol. Mas à noite, quando a luz da lua bate, todo o deserto brilha como um mar de cristal. É uma vista que chega a ser inacreditável, silenciosa, vasta e parece um sonho. O Deserto Branco faz parte do Parque Nacional do Deserto Branco, uma área protegida criada em 2002 para preservar suas formações. Aqui também podem ser encontrados vestígios dos povos antigos, ferramentas e locais usados por tribos nômades. Muitos anos se passaram. Também existe uma pequena comunidade em Farafra ou oásis, onde os moradores cultivam azeitonas, tâmaras e outras plantações, usando água de aquíferos subterrâneos. No meio de um ambiente árido, eles são como prova viva de que o ser humano pode sobreviver mesmo no meio do nada. Hoje em dia,
Este é um destino popular para safaris no deserto. Os turistas costumam passar a noite aqui sob as estrelas. Dormem entre as pedras brancas. Parecem guardiões do tempo. E se você quiser experimentar uma viagem como se fosse para outro planeta sem sair da Terra, basta ir ao deserto branco, onde o silêncio e a beleza parecem ter parado no tempo.